Boa noite. Boa noite. Olá, profa, tudo bem? Quanto tempo? Bem, e você? Graças a Deus, Tudo bem? tudo ótimo. Como é que foi de fim de ano? Tudo em paz, graças a Deus. E vocês? Tudo bem também. Graças a Deus. Deu para descansar um pouquinho, né? É, é pouquinho, né, pro ano todo da correria, mas já ajuda, né? Já ajuda, Já, né? já ajuda, já ajuda. Nossa Senhora, foi um ano puxado, mas graças a Deus teve umas fériasinhas aí pra gente descansar, Sim. né? O Weber. Boa noite, Weber. Boa noite, Gustavo. Boa noite, professora. Tudo Boa bem? noite, professor Weber. Tudo bem? Parabéns pela defesa. Sim. Por o quê? Desculpa, não entendi. Pela defesa do doutorado. Muito obrigada. Se Muito livrou, obrigada. Um ciclo que se fechou, né? Mais um, mais um. Mas coisa Obrigada. boa. coisa boa. Imagina. Deixa eu ver aqui, gente. Ó, muita gente aqui já, graças a Deus. O pessoal vai entrando. Polly, meu anjo, Lara, Ingrid. Gente, boa noite para todos aí. Primeira live de 2024. Espero de muitas, né? E hoje a Horta na Real vai receber uma pessoa que eu aprendi a admirar o seu trabalho, né, que eu acompanhei algumas aulas, achei fantástica e ela fez com que eu me interessasse nesse tema. Tá? Muito bacana. A doutora Viviane Ubrit, é assim que pronunciona, professora? Falei direitinho? Tá certo, tá tudo bem. Tudo bem, né? O sobrenome é meio chatinho, né, de pronunciar. Tá tudo certo. Ela é perita judicial, odontologista, mestre, né, em odontologia legal e deodontologia e doutora, né, em biologia bucodental agora, né, velho? Sim. Graças a Deus. Membro honorário da Associação Peruana de Peritos e Auditores Odontológicos, membro ativa da Associação de Odontólogos Forense Latino-Americana, presidente da Sociedade Internacional de Odontologia Forense. Não é qualquer uma que nós estamos entrevistando, né? Muito obrigada, doutor. Né? E ministra aula nas escolas da ABO São Paulo e Duque de Caxias e da IOA de Piracicaba. Professora, ficou faltando alguma coisa? Muito, né? Não, doutor Gustavo. Né? Juliana, Larissa, muito obrigada. Vocês são as melhores. Professora, teve um tanto de aluno meu que falou que queria ir para essa área. Eu passei seu telefone, fala que é aluno do Gustavo e do Weber, e não sei se te procuraram, né? Mas teve... Uma aluna me procurou. Uma aluna procurou, sim. Gente, a professora Viviane, ela é professora também aqui da ABO, no curso de Orto, né, de Sorocaba. E vamos lá, professor, me fala um pouquinho, né? O pessoal não conhece muito esse lado da odontologia. O que seria odontologia legal e deontologia? A odontologia legal é uma das áreas da especialização da odontologia e é a área que trabalha com várias correntes dentro dela, né? Uma delas é a identificação humana, na parte criminal, né? Vamos dizer, no estudo do crime, do crime e criminologia no geral, né? Nos vestígios, nos corpos, na identificação com antropologia, com DNA, com datiloscopia, identificação pelos
dentre outras formas de identificação humana, tanto em IMLs, como perito criminal, nos casos de desastre de mata, e também trabalha na parte civil, com os processos judiciais. Trabalha nos fóruns, pode trabalhar nos fóruns civil, trabalhista, criminal e também no administrativo. Né? Pode fazer pesquisa, pode trabalhar com a docência, enfim, tem várias ramificações dentro da odontologia legal. Nossa, é muito grande, né? Muita coisa para fazer. Bastante. Weber? Muita coisa. E hoje, né, professora, que está mais amplo, né, a rede de informação, a internet, Instagram, Facebook, a aula que você deu em Sorocaba, que um dia ficou muito curto, né, porque uma quantidade de informação que a gente não sabia como lidar, né, então eu já estendo novamente mais um convite para retornar em Sorocaba. E aí... Quando marcar, a gente está indo. A gente já pula para a estrada e já vai. Isso, coisa boa. E aí, professora, nós queremos aproveitar muito a live, porque pelo que os nossos alunos falaram a respeito, que gostaram da sua aula, e o desconhecimento do ortodontista frente aos direitos legais, né? Essa parte que o dentista tem medo, né? E é tão importante a gente saber para se proteger, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho quais os documentos de odonto legais que devem constar num prontuário de um paciente, para que a gente não deixe passar nada, né? Porque hoje eles já chegam no consultório com excesso de informação de muito direito, poucos deveres, né? Sim. E às vezes a gente se perde nisso. Sim. Então, doutor Weber, até hoje eu estava falando com uma turma da BO de São Paulo, né, de alunos, tá, Viviane, não considera que exista uma fórmula ou uma forma de você evitar processos. O que você pode fazer é se proteger de processos, porque evitar processos é impossível. Você não se evita, porque qualquer um pode entrar numa delegacia e entrar com uma queixa e processar você a qualquer momento. Nada vai impedir um paciente de entrar com um processo civil ou criminal, inclusive, ou qualquer outro. Mas o que o dentista, o cirurgião dentista, não só o ortodontista, já falo porque a ortodontia também é uma das preocupações, né? Porque é uma das áreas que mais tem, né, processos, mas todas as áreas da odontologia, mesmo o clínico geral, ele tem que estar protegido, vamos dizer assim, para se houver um processo, se alguém, né, algum paciente entrar com algum processo, ele estar bem documentado, ele ter como se defender, isso é o principal, tá? Quais são os documentos principais? Nós temos aí o contrato, a anamnese, os termos de consentimento livre e esclarecido, que, como eu sempre falo, né, quando eu falo sobre o TCLE, não existe nenhum TCLE genérico, ele tem que ser, vamos dizer, específico para cada área. E por que tem que ser assim? Porque cada área tem cada procedimento, tem os seus riscos e os seus benefícios próprios. E o que você vai pôr no TCLE? Você vai ter que
explicar sobre um procedimento, você vai explicar para o paciente sobre quais os benefícios que aquele procedimento vai levar para a saúde dele e quais os riscos. Agora, riscos é uma coisa, erro é outra coisa. Você não pode colocar erro no TCLE como se riscos. A ortodontia, ela tem vários tipos de tratamento ortodôntico, não é? Vários tipos de aparelhos, vários tipos de tratamento, e cada um tem a sua particularidade, né? Eu não sou ortodontista, mas eu sei que cada um tem a sua finalidade e a sua particularidade. Então, o TCLE tem que... não dá para você fazer um TCLE para todos os tratamentos ortodônticos. Também não adianta você falar no seu TCLE que você explicou que eu recebi todas as informações do cirurgião dentista quanto a isso, a isso, a isso, a isso. Não, porque você não está dizendo nada. Porque se o perito perguntar pro paciente, no caso de um processo, se o perito perguntar para o paciente, você recebeu a informação de que poderia haver um amolecimento dental durante o tratamento, com o tempo, e que esse amolecimento poderia ser temporário? Ele vai falar não. Ou você recebeu do dentista a informação de que você poderia passar por alguns momentos de dores aqui na articulação, de ter estalidos, essa possibilidade, o seu dentista falou para você? Não. Então, isso são o que você tem que dizer para o paciente, é tudo aquilo que você explica para ele verbalmente. Só que o verbalmente, você não vai ter como provar numa ação judicial que você disse, se o seu paciente disser que você não falou. O problema é prova. O perito trabalha com fatos, esses fatos têm que ter provas. Se não há provas, não é considerado o que você está dizendo verbalmente. Bom, então, anamnese, ficha de anamnese muito bem feita, né? Você tem que fazer uma ficha de anamnese, não é daquela que você encontra na internet, no Google. Você tem que fazer uma ficha de anamnese para o que você precisa saber do seu paciente. Cada área tem uma necessidade de saber sobre alguns fatos, alguns fatores da saúde do paciente. Então, você tem que elaborar uma boa ficha de anamnese. Elaborar o contrato. No contrato, o que você coloca? No contrato, você coloca valores, você vai colocar qual é o objeto do contrato primeiro, né? Você vai identificar as partes que estão firmando o contrato. Você vai colocar o objeto do contrato, no caso, o tratamento, o procedimento que você vai estar oferecendo. E aí você vai colocar valor e a forma de pagamento. E sobre as faltas, se você vai considerar falta não justificada, quantas faltas, 2 ou 3, e a partir dali você vai considerar abandono de tratamento. Se você vai cobrar faltas não justificadas ou não. Se ele tem que retornar de quanto em quanto tempo para acompanhamento do tratamento. Quais os cuidados que ele vai ter que ter quanto ao tratamento? E quais são os cuidados inerentes
ao paciente quanto ao tratamento. Também, quais as opções de tratamento que você ofereceu, porque nós temos que oferecer opções de tratamento. Nós não podemos simplesmente dar uma única opção, mesmo que você não faça, mesmo que não faça parte dos procedimentos que você realiza, mas você precisa avisar. Por exemplo, se você não faz implantodontia, não é porque você não faz, que você não pode dizer que uma das opções para substituir um dente perdido é um implante. O paciente tem direito de saber. Bom, TCLE. Depois do TCLE, se você for publicar, fazer propaganda do seu trabalho com imagens ou vídeos de antes e depois, que é o que é permitido somente. Nós não podemos publicar procedimentos sendo realizados. Isso está lá na resolução 196/19, né, do CFO. Mas professora, tem tanta gente que coloca. Pois é, mas estão cometendo infrações éticas, estão sujeitos a receber processos. Não é porque muitos estão fazendo errado, que você também deve fazer. Você vai estar correndo risco de receber um processo. Bom, então, você vai colocar as imagens, tudo bem, pode colocar, antes e depois, tendo o seu nome e o seu número do CRO, seu registro no conselho, e você explica abaixo da publicação que aquele resultado, ele não é para todos os pacientes, ele tem que ser estudado, é para cada caso, né? Que cada caso tem uma resposta diferente quanto ao resultado, porque senão você se obriga automaticamente àquele resultado para todos os pacientes. Se você tiver uma página pública, o paciente vai olhar e ele vai achar que aquele resultado é para todos, e não que é diferente para uma ou para outra pessoa. Então, você tem que ter também o consentimento do paciente para você publicar uma foto dele. Então, se você for publicar, se você for fazer um artigo, você tem que ter autorização do paciente ou do seu representante legal, se for uma criança. Você também pode tirar selfies, né? É permitido com a resolução 196, mas também precisa ter autorização assinada do paciente. Não é verbal, é assinada. Porque ele pode um dia, lá na frente, não ter mais o mesmo carinho que ele tem hoje por você. Ele pode, por algum motivo, querer lhe prejudicar. E se ele não assinou uma autorização para você postar a imagem dele, ele vai te prejudicar. Tá? Então, tem que ter autorização. Depois, nós temos a lei LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E isso também tem que ser fornecido, né? O porquê você está solicitando os dados do paciente. E quem vai ter acesso a esses dados do paciente? Tem muitos prontuários digitais que ficam em nuvem. E isso vários profissionais acessam esses prontuários. Não tem problema se for da sua equipe, mas isso
paciente precisa saber que não só você, mas outros profissionais vão ter acesso ao prontuário, o qual é sigiloso. Vamos lembrar que prontuário, nós trabalhamos com prontuário, tanto o médico como o odontológico, é sigiloso. É um documento legal sigiloso. Então, não podemos publicar dados sem consentimento, nada, nem radiografia que possa identificar o caso, que esteja um paciente identificado, sem o consentimento, e também não pode, você não pode solicitar todos os dados, CPF, endereço, telefone. Por que você está solicitando isso? Você vai ter que colocar no consentimento que ele vai assinar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o porquê você está solicitando e quem vai ter acesso. A equipe, quem é que vai ter acesso? Então, ninguém, você vê hoje, se você entrar em sites, sempre tem lá que você aceita, que você não sei o quê, sempre tem, todos hoje se protegem com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela começou em 2018, ela já começou a valer, né? E os cirurgiões dentistas, infelizmente, não conhecem muito, e isso leva a multa, e a multa é pesada caso vá uma fiscalização e veja que você não fornece essa informação para o seu paciente. Então, é basicamente esses documentos, tá, doutor Weber? E fora aí, né, fora documentos que você, às vezes, há necessidade, como encaminhamentos, né, receituários, sempre em 2 vias, fica uma com você e outra com o paciente, todo documento legal, que é o documento que você pode utilizar em processos, são documentos com validade legal, você tem que guardar uma via para você, tá? Você não pode ter uma via só para o paciente. Encaminhamentos. Então, o mínimo é isso, tá? Entendi. Pode falar, amor. É nos proteger, né? É nos cuidar melhor, né? Sim. E hoje em dia precisa. Hoje em dia está diferente de antigamente. Eu sou lá de trás, né, que o relacionamento paciente-dentista era muito diferente do que é hoje, né? Muitas vezes, numa perícia, eu pergunto, mas a senhora avisou o dentista que estava com problema, avisou que não estava confortável, que estava machucando? Não. Ele só fala assim, não. E não é um ou outro, não, são vários. Não. Aí eu não gostei, eu já nem fui mais. E aí o que ele faz? Ele nem vai mais e já vai no advogado. Então, é se proteger dessa forma, não evitar. Não existe nenhuma fórmula para evitar processo. É se proteger, realmente. Ô, prof, quando eu assisti tuas aulas, né, você falou muito, eu achei muito interessante a parte do TCLE, né, que é o termo de consentimento livre esclarecido. Isso. E esse termo, vê se eu estou certo, você vai explicar por ele, né, que todo o tratamento, enfim, riscos, bônus e ônus, né, do tratamento. Você vai explicar valores, enfim, é um contrato também, ou Isso. Um contrato à parte. Mas o mais importante também é que o paciente, né, vai relatar que ele entendeu esse termo que você explicou para ele, e ele entendeu, e que ele
autoriza você colocar a mão nele para o tratamento, né? Sim. Pra poder... É bom ele autorizar, por exemplo, fotos, né? Ele autorizar postagens, como eu falei, autorizar você tirar fotos, e autorizar o tratamento no próprio contrato que você está firmando, ele já está autorizando você a realizar o tratamento, porque é um contrato entre ambas as partes, que você está colocando o objeto do contrato, que é o tratamento, e ele está autorizando, ele está aceitando, ele está comprando, vamos dizer, esse tratamento. Então, aí já é uma autorização, né? Agora, foto é outra coisa. Se você for filmar, é outra coisa. Se você vai publicar a imagem dele, você vai estar escrevendo um artigo, do caso dele é interessante, isso ele precisa autorizar. Uhum. Mesmo que vai ser omitido o nome e tudo mais, mas ele precisa autorizar. As postagens, lógico, as postagens nas redes sociais precisa ser autorizada, né? Você não pode postar nada, nem uma radiografia sem autorização. Então, e autorizar os documentos, o prontuário, outra pessoa poder visualizar o prontuário, que isso daí é do LGPD, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados. Depois, estava esquecendo, você tem que dar alta para o seu paciente. É importante você dar alta e ele escrever ali, ele vai assinar, ele vai escrever, é importante, inclusive, ele escrever com a própria mão, que ele está de acordo e não tem queixa, ele está satisfeito e não tem queixa nenhuma quanto ao tratamento. Esse é um documento muito importante. Tá? Que ele está assinando que ele não teve queixa, que ele está satisfeito, não tem queixa. Bom, ele assina e aí ele recebe a alta. E aí ele vai saber que depois de um certo tempo ele tem que retornar. Ok? Se ele não retornar, você pode enviar mensagens. Eu acho legal mandar uma mensagem, porque às vezes a gente esquece. Manda um WhatsApp, manda uma mensagem para ele. Tá na hora de você vir fazer o acompanhamento, né, de retorno, tal. Luciane perguntando, e se o paciente abandonar o tratamento? Então, Luciane, no contrato, eu acho importante você colocar a partir de quantas faltas não justificadas você vai considerar abandono de tratamento. Agora, se ele realmente abandonar, ele não apareceu mais, o que é a nossa obrigação? Chamá-lo de volta, você enviar o WhatsApp chamando e explicando a importância dele retornar e também o que causa para ele, para a saúde bucal, ele parar com o tratamento, interromper o tratamento. Isso é um documento. Hoje, aceito mensagem de WhatsApp, tá? Você pode mandar e-mail também, você pode mandar WhatsApp, explicando a necessidade dele retornar. Você pode chamá-lo aí 2, 3 vezes, ele não retornou, você anota na ficha abandono de tratamento. E aí, o que acontece? Se ele, eventualmente, entrar com uma ação contra você, por dizendo que, né, cobrando algum problema que aconteceu na boca dele, porque ele ficou com o aparelho sem manutenção, ele abandonou o tratamento, porque ele ficou cheio de cárie, porque você tem lá tudo documentado. Você tem ali que ele abandonou o tratamento. Está documentado. Então, você não tem culpa. Tá? Muita dúvida do
pessoal é se o WhatsApp, se e-mail é válido. Então Sim. né? Hoje em dia. É. Hoje é. Antes não era, não, tá? Antes, quando eles precisavam colocar alguma gravação de WhatsApp, alguma coisa, tinha que pagar um valor alto para o fórum, lá no fórum, para transcrever isso pros autos, mas hoje é válido, tá? Hoje é aceito, sim, tá? Facilita, né? Facilita, sim, sem E os dúvida. prontuários eletrônicos? Qual vantagem e desvantagem? Hoje a gente trabalha muito com prontuário eletrônico, né? Uhum. Tenta simplificar. Qual as vantagens e desvantagens disso? Né? Do prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico, ele não tem certificação digital na grande maioria. Eu desconheço se algum tem, tá? Porque o que a gente conhece, o que a gente sabe é que eles não têm certificação digital, é a chave da pública, né, que é concedida pelo governo. Mas aí, vamos lá. O paciente, ele não tem obrigação de assinar a ficha clínica, né, os procedimentos. Ele não tem obrigação, não tem lei que obrigue. O cirurgião dentista tem obrigação de assinar, colocar o nome, assinar e colocar o número seu de registro no conselho. Para cada procedimento, né? Cada dia que você atende, você tem que lá colocar a data, o procedimento realizado, qual dente você realizou. No caso da ortodontia, tudo, né? Ambas arcadas ou só uma arcada, não sei. Você vai especificar o que você realizou e assinar e põe o carimbo. O paciente não é obrigado a assinar. Então, até aí, tudo bem. Então, o que eu falo? Eu aconselho que você procure um bom certificado, um bom prontuário digital, que contenha que você possa colocar todos esses dados que são exigidos pelo Código de Ética. Então, você tendo ali todos os dados, você assinando digitalmente, porque você tem que ter a chave. Você tem que ter a chave digital para assinar digitalmente. O paciente, ele não vai assinar. Tudo bem. Qual é a vantagem? Praticidade. Qual é a desvantagem entre ele e a ficha clínica física? A desvantagem que eu vejo na clínica física, você consegue colocar mais dados quanto a seu paciente está correspondendo ao tratamento, está correspondendo às suas recomendações, se ele não está tendo uma boa higienização, se ele não está tomando medicamento, se ele está com, assim, tipo, anotações que você pode ter que fazer, eu não sei se ficaria viável no prontuário digital, mas uma coisa a mais, a vantagem é que ele pode assinar. Ah, mas ele não tem obrigação. Sim, não tem obrigação. Mas, caso ele entre com uma ação contra você e se você falar que fez tal procedimento, ele pode dizer que não fez. E quando entra ressarcimento, grana, eles são capazes de mentir, tá? Então, é bom você ter uma assinatura dele, logicamente, escrever os procedimentos de forma legível, não assim, de forma que não dá nem a gente, juro, muitas vezes eu pego prontuário que eu não consigo ler, não sei o que está escrito. Então, escreva direitinho, de forma legível, perca um tempinho, mas capricha,
E pede para ele fazer uma rúbrica, uma assinatura rapidinha, não custa. Então, essa é a vantagem sobre o prontuário digital. Parece que uma pessoa Larissa. perguntou. Larissa. Oi, Larissa. Existe consenso sobre o tempo de guarda do prontuário? Ai, Larissa, se existe consenso, não existe consenso. O direito diz uma coisa, a odontologia legal diz outra. Pro direito, você pode, pelo direito e até pelo prontuário, pela lei, né, que estabelece o prontuário digital, as chaves, dizem que você pode guardar por 20 anos. Tá? Para a odontologia legal, a gente não aconselha só 20 anos, a gente aconselha que guarde para sempre, tá? Que a gente fala de eterno. Então, não existe consenso. Por que a gente fala para guardar sempre? Por dois motivos. Um, para na eventualidade de haver um vício oculto. E você conhece o vício oculto, quando o paciente fica sabendo de algo, de uma lesão ou algum problema, depois com outro dentista lá na frente, e ele lembra que foi você que fez esse tratamento, e ele tem, a partir do momento que ele soube do dano ou da lesão, ele tem mais 5 anos para processar você, para pedir indenização. E tem a vida toda para processar, sem contar com a indenização. Tá? Outro motivo, por um acaso, né, um paciente seu estiver entre as vítimas de um acidente de massa, um acidente aéreo, um acidente automobilístico, que você precise fornecer o prontuário para identificação desse paciente, tá? Então, consenso. Mas é assim, ou é 20 ou é ad eterno. Então, essas duas, vamos dizer, opções. Tá. Prof, você já falou um pouquinho sobre postagem. Eu queria que você comentasse um pouco o que a gente está vendo por aí. Alguns especialistas, alguns dentistas tiram fotos com produtos mostrando a marca. Por exemplo, Botox, marca, resina, brega, enfim. Fala um pouquinho disso, por favor. Pois é. Isso também não pode, tá? É só conferir lá o que está escrito na resolução 196/19. Você não pode mostrar equipamentos, né? Também, como fala, produtos, né? Por que não pode? Porque o marketing tem uma legislação própria. A Juliana, Ju, não pode, Ju. Tem uma legislação própria o marketing, tá? Então, se você não é financiado por nenhuma dessas empresas, você não pode ficar mostrando vidrinhos, escrito Botox, e outras resinas, enfim. E também não pode mostrar material, né, tecido biológico. Então, sangue, gaze, dente extraído, né? Aquela mesa de cirurgia cheia de sangue, coisa linda que o dentista adora. Isso só dentista gosta, tá?
Procedimento cirúrgico, principalmente, só dentista que gosta, gente. Paciente, eu não gosto. Eu não gosto. Gente, eu fico assim, eu me sinto mal de ver alguns procedimentos do tipo, aqueles fios puxando, aplicando aquelas agulhas, fazendo aquelas coisas de papada. Eu me sinto, assim, dá uma mal-estar. E eu que sou dentista. Paciente, né, professora? Você não chama ele para o consultório, você pede para ele... O paciente não quer ver isso, o paciente quer ver o resultado. Ele quer ver a pessoa como ela era e como ela ficou, o resultado que ela quer ver. Exato. Agora, você quer vender o seu curso, mostrar técnicas, então você vai num grupo específico de dentistas, não em lugar público, não em página pública sua, que está ali mostrando, todo mundo pode ver, inclusive criança, adulto, paciente, todo mundo pode ver. Então, não há necessidade. Então, assim, não pode, né, doutor Gustavo? Tem que ter esse cuidado também, justamente por causa da área de marketing, que é diferente da nossa legislação, tá? E, professora, eu vejo muito no Instagram que antes de aparecer algum material biológico, né, sangue ou cirurgias, eles colocam lá um anúncio, antes de mostrar a foto, avisando que ali contém material inapropriado, não sei como diz o termo certo. Ah, tá. Que daí fica escondida a imagem, né? Então, essa é uma possibilidade, porém, não deixa de ser infração. Tá? Eu tenho colegas que foram processados, mesmo colocando cobrindo a imagem. Por quê? É muito claro a nossa legislação quando fala que não pode. Agora, você quer colocar, você sente essa necessidade de colocar você executando o procedimento? Coloca. Mas saiba que você pode ser denunciado para o conselho e você pode ter que responder um processo ético. Não é legal. Tá? Não é legal. Porque atrás do processo ético, a punição é só né, é só coisa boba, não dá em nada, que é isso que o pessoal fala. Não, não é isso. Além da punição, você vai ter também uma pena pecuniária, você vai pagar uma multa. Que, por sinal, eu acho que esse ano vai ter reajuste dessa multa. E cada reincidência dobra a multa, que vai de 1 a 25 valor da anuidade do conselho. 1 a 25. Então, é legal isso? Não. Você vai ter que ir lá no conselho, você vai ter que contratar advogado, né? Não vale a pena. Corre o risco de você ser suspenso cautelarmente pela resolução 237/21. Porque marketing que for feito com não cumprindo o que é recomendado pelo conselho, é considerado de manifesta gravidade. Se é considerado manifesta gravidade, você está sujeito a ser suspenso por 30 dias antes de instaurar o processo. Então, o conselho vai lá, fala, vem aqui, fulaninho, você vai ficar de castigo 30 dias. É o mínimo. Aí ele vai entrar com o processo. Aí o processo, em 30 dias, normalmente não termina, tá? Ele não vai chegar ao fim. Aí ele vai prorrogar essa suspensão mais 30 dias. Você tem que entregar a sua carteira do conselho lá no conselho,
É que nem o policial que tem que entregar arma, entregar não sei o quê. A gente tem que entregar a nossa carteira lá no conselho. E todas as instituições, a parte de verificação da saúde, aonde você trabalha, lugar público ou não, vai ser notificado que você está suspenso. Sim. Então, é suspenso. Você não pode trabalhar de jeito nenhum, até terminar o processo. Isso vale a pena, gente? E se por causa de uma publicação, for pego, exercendo, trabalhando, nesse período de reclusão, aí você vai receber outra punição e vai ser como reincidente, vai dobrar sua punição, tanto grana, né, punição pecuniária, como a punição lá no conselho ético, né? Pior, é muito pior, entendi. com certeza. Weber? É muito cuidado, né? Qualquer deslize que a gente faz acaba infringindo, né? Essa batalha, né? De fazer o correto, né? Porque o pessoal acha que nunca vai acontecer, né? Não, acontece sim. A gente acha que só acontece com o vizinho, não é não. Sabe por quê, gente? O processo ético, principalmente, ele corre em sigilo. Ninguém vai saber que você está sendo processado. E ninguém vai sair falando que recebeu um processo ético. O que você vê nas redes sociais é só alegria, é só sucesso. Ninguém vai ali falar assim, vai aparecer chorando e triste e falar, eu recebi um processo, gente, processo ético, ou um processo civil, processo criminal hoje, gente. Tá muito processo criminal. Com o quê? Lesão corporal. Até um tempo atrás, eu vou me arriscar a dizer que até uns 2 anos atrás, a gente não tinha processo criminal contra dentista, a não ser que fosse crime. Hoje não. Perfurou seio, lesão corporal, processo criminal. Fratura de mandíbula, processo criminal. Fratura de dente, fratura vamos dizer, de raiz, que ficou lá dentro, e daí deu uma infecção, deu um abscesso, ele precisou ir no hospital, ficou uma cicatriz, processo criminal. Se não entrar o dano estético, porque dependendo da cicatriz, entra o dano estético. E dano estético, a indenização é muito alta. Que mais? Enfim, a harmonização orofacial está dando muito processo criminal por causa dos danos estéticos. E então entram com lesão corporal. Então precisa tomar cuidado, porque o criminal fica lá, né? O seu nome fica lá. E quem for consultar seu nome vai ver que você respondeu um processo criminal por lesão corporal. Só que ninguém vai poder ter acesso, a não ser os advogados. E aí, imagine a pessoa falando, nossa, eu ia contratar esse dentista, mas olha só, ele responde um processo por lesão corporal. Fica... Complica a vida, complica. É que a gente tem que ser... Um questionamento aí, deixa eu ver para mim, doutor Gustavo, porque eu não estou conseguindo. Tá falando tem 2. do famoso responsável técnico de uma clínica, né? Quando tem algum problema na clínica, a culpa é do responsável técnico ou o dentista? Quem responde? Todos. Todo mundo, ninguém larga a mão de ninguém.
Respondem todos solidariamente, tá? Ninguém larga a mão de ninguém. É aquela coisa, responde o CNPJ, responde o responsável técnico e responde o dentista. Todo mundo faz, né? Todo mundo. Tem isso. Todo mundo responde, vai todo mundo junto. Eu acho que é só o responsável técnico, mas não é, né? Não é. O Caio, oi Caio, que bom ver você aí. Quando se tratar de membro do CRO, como representante municipal do CRO, essa punição teria um peso maior, muito maior, cara. Aí quem vai julgar é o CFO. Quando são processos contra membro do CRO, quem julga é o CFO. E é muito mais sério. Tá? Obrigada da pergunta. A Rosângela comentário aqui que ela teve um pesadelo com uma cirurgia errada, só que ela não terminou o comentário, não deu. Ah, Rosângela. Espero que tenha terminado esse pesadelo e já tenha acabado. Eu sempre tenho uma filosofia: quem erra, quem faz, né? Às vezes a fatalidade acontece, né? Você, como profissional, conduz essa fatalidade, né? Sim, sim. É complicado. Olha, eu acho, assim, quem nunca recebeu, não tem um processo, não tem ideia do quanto isso afeta profissionalmente e também a vida pessoal, porque afeta muito a parte emocional do dentista. Mesmo ele não tendo culpa, ele tendo feito tudo certinho, mas isso afeta, tá? É muito ruim, pelo que eu acompanho dos clientes, né, que me chamam para assistência técnica, abala, tá? Por menor que seja o valor da indenização, tudo mais, abala, né? E realmente isso é muito chato, é dispendioso. Então, mais uma vez, tem que estar documentado, capricha na documentação. Tira fotos, muitas fotos. Como chegou até você durante o tratamento, radiografias e fotos. Acompanhe o máximo que você puder. Nunca peque pelo excesso, tá? E tenha sempre um bom relacionamento com o paciente. Ouça o paciente, dê atenção, não ignore nenhum sintoma que ele está relatando. Não fica com aquela coisa, isso é normal. Isso é normal, isso é normal. E vai nesse, isso é normal, isso é normal, isso é normal. Quando você vai ver, aquele normal que você achava que era normal, virou um problemão. Que você fala, putz, meu, se eu tivesse visto isso a hora, quando ele me contou, eu tinha evitado tudo isso. Entendeu? E a gente está vendo aí hoje, né, Pro, a quantidade de matéria sobre dentista que está saindo em jornal, eles citam o problema do dentista, joga tudo nas costas do dentista, e quando o dentista prova que ele está certo, não sai, ou seja, a vida do cara já está ferrada, já acabou. Quem que vai? Porque ainda mais se sai em jornal ou TV. Aí, meu amigo, tá ferrado. E a medicina aplaude, né? Desculpem os médicos. Eu tenho 2 irmãos médicos, mas existe uma corrente aí da medicina que ela quer tirar de todo jeito o dentista da harmonização orofacial. Então, existe uma guerra, né? Sempre existiu uma certa
briguinha, médico, dentista, o médico sempre falou, o dentista é um médico frustrado, porque ele queria ser médico, e aí ele não entrou na faculdade, ele foi dentista, ele é frustrado, sempre teve isso. Mas, depois que a odontologia começou a atuar na harmonização orofacial, aí que realmente a briga ficou feia. E eles não desistem. Não desistem. Eles estavam há muito tempo, eu estava na faculdade ainda, estava querendo tirar até a parte de diagnóstico da gente, né? Eles que teriam que fazer o diagnóstico e autorizar a gente a fazer o tratamento. Olha só. E eu vi outra... Só que lá no bucomaxilo, quando chega lá um acidente na face, vê se algum médico põe a mão. E hoje eu vi alguma coisa do tipo que só quem pode dar, estudar radiografias, laudar, autorizar o tratamento é o médico. Tá voltando isso de novo. Eu vi hoje no Instagram, alguém mandou. Você tá brincando? Eu não tô sabendo disso, não. Depois eu vou ver. Eu sei que as clínicas radiográficas, elas são obrigadas a elaborar, né, a fornecer o laudo. E eu sempre soube que clínica radiológica na odontologia tem que ser, o responsável é um dentista. Agora, quanto a isso, a médico, aí eu... Deixa eu ver aqui. Carlos Sassi. Oi, Carlos. Muito obrigada da sua presença. Que bom você estar aí. Saudades. Carlos Sassi está lá, ele é lá do Uruguai. Olha que lindo. Grande amigo. O prof, outra coisa. Responsabilidade civil do ortodontista. É subjetiva ou objetiva? O que seria isso? Se tem a ver com entrega de produto no final, a gente não... o paciente gostar do tratamento, como que é essa parte? Olha, doutor Gustavo, a gente precisaria de umas 4 horas para explicar isso. Essa é boa. Mas a gente podia dizer o seguinte, a obrigação do cirurgião dentista, a gente fala em meio e resultado. Agora, responsabilidade subjetiva e objetiva depende de outros fatores, como da pessoa, ela não depende da culpa, ela não vai ser verificada a culpa, isso depende dela ser uma pessoa física ou não. Então, isso é uma parte já mais, vamos dizer, independe do ortodontista, independe da área. O que depende é da estrutura da clínica. Quanto a ser objetiva ou subjetiva. Quanto à responsabilidade. Agora, quanto à obrigação de meio ou resultado, apesar dos juízes, do judiciário, considerar que a maioria dos procedimentos odontológicos são de resultado, isso é muito discutível e tem que ser analisado caso por caso. Por quê? Quando você fala em obrigação de meio, isso quer dizer que não depende somente do seu conhecimento, da sua técnica e do seu desempenho, de você ter feito tudo certinho, que depende também de uma resposta biológica do organismo. Então, essa é a obrigação de meio. Obrigação de resultado
é quando depende exclusivamente da ação, da atuação do cirurgião dentista. Não depende de uma resposta biológica. Então, você tem como prever, você tem como fornecer uma previsão de resultado para o seu paciente. Porém, isso eu acho discutível, tá? Mesmo a parte estética, harmonização orofacial é exclusivamente não, tem algumas partes que não são estéticas, mas são funcionais, mas na maioria das vezes é estética. Sendo estética, deveria ter somente obrigação de resultado, concorda? Mas muitos organismos respondem de forma diferente ao mesmo procedimento, assim como a ortodontia. A ortodontia é assim. Um paciente, você pode fazer o mesmo tratamento, você com a mesma carga, mesmo tipo de tratamento, e ele tem uma resposta totalmente diferente de outro. Tem vários fatores, né, que podem diferenciar os tratamentos. Então, tem que ser discutido isso. Eu prefiro discutir isso individualmente. O que eu analiso como perito? Eu analiso se o dentista, ele realmente atuou utilizando todo o conhecimento e utilizou de todas as formas de prever, né, de planejar com exames laboratoriais, com exames de imagem, né? Se ele utilizou de todas as formas que ele tinha à disposição dele para fazer um bom tratamento. Ele utilizou de todas as formas, e mesmo assim aconteceu algo que não estava previsto. Então, isso não é inerente a erro dele propriamente. Provavelmente aconteceu algum problema inerente ao organismo do paciente, que não estava previsto e não foi visualizado em exame. Bom, doutor Alexandre Darugi, que grande prazer vê-lo. Obrigada pela sua presença. Então, depende muito de cada caso para ser analisado. Mas para o judiciário, cirurgias em geral, próteses faciais, são procedimentos de meio. Mas, como eu disse, outros que são considerados de resultado, eu, Viviane, prefiro analisar caso por caso. Certo. Weber? É muito pesado, né? O termo, você condenar, assim, né? Cada caso tem que ser avaliado bem, sim, né? É biológico, sim, né, gente? Biológico não é exato. É resposta, muitas coisas. O judiciário acha que o dentista, por trabalhar numa área mais restrita, que é cabeça e pescoço, lembrando, gente, que a gente não trabalha no resto do corpo, nosso limite de atuação é cabeça e pescoço, acima da linha ioideia, para frente do tragus. Mesmo o judiciário considera que, como a gente trabalha numa área restrita, diferente da área médica, então é muito mais fácil, entre aspas, de você fazer um bom diagnóstico e prognóstico. Mas a gente não é porque a gente trabalha na face, na cabeça, é que você não está atuando no corpo inteiro. Quando você administra desde a anestesia, desde uma medicação, tudo, você está lidando, apesar da sua atuação na cabeça, você tem conhecimento
e você está intervindo muitas vezes no corpo todo, na saúde do corpo todo, com certeza. Então, esse pensamento é como se você arrancasse a cabeça, você trabalha ali e depois devolve a cabeça para o paciente. Sim. Né? Não é assim que acontece. Prof, eu achei aqui, ó, a parte dos médicos. Querem ter exclusividade nos diagnósticos em exames de imagem na região cabeça e pescoço. Os possíveis tratamentos precisarão do aval e acompanhamento. Manda para mim. Mando. Oi, doutora Graciele. Bom te ver. E a parte de hábitos parafuncionais também. Sim, os hábitos parafuncionais também, muitas vezes, agravam e são motivos de vários problemas, né? Que, por sinal, é multifuncional, né? É multifatorial, desculpa. Oi. Sucesso para nós, doutora Graciele. Pessoal, o prof, foi muito esclarecedor. Toda vez que a gente assiste essa aula, né, a gente fica mais esclarecido. E tem muito mais coisa aí para se falar. Sim, tem mesmo. Não falou nem a ponta do iceberg, né? Falou poeira do iceberg. Tem é verdade. Coisa. Ô, Webão, quer pontuar mais alguma coisa? Não, vamos deixar a prof descansar, porque é pesado, né? E sempre que a gente tem um bate-papo desse, arrebenta. Em Sorocaba, a gente sempre foi uma aula tão dinâmica, que abrangeu tanta coisa, que você fala assim, a gente precisa da prof do lado da gente, né? Para instruir a gente. E é um prazer, é uma honra imensa, é um prazer imenso estar com vocês. Precisando, a gente está sempre aqui pronta para complementar o ensino seus, tá? Muito obrigado. Nós agradecemos muito. Obrigada, Juliana. Obrigada, Larissa. E, obrigada. Só para finalizar, você tem um curso virtual, pela internet também, né? Digital. Tenho curso para peritos. É um curso que eu abri há 4 anos. E eu preparo os dentistas que querem atuar na área pericial, né, como perito judicial, como assistente técnico. Então, como que ele faz com as petições, como que ele responde, como que ele elabora um laudo, né? Nós temos um grupo nosso, né, um grupo no WhatsApp que o pessoal discute e mostra lá os seus casos, as suas nomeações. É muito legal. E eu tenho a doutora Gra é uma das primeiras que fez, né, Gra? E ela está atuando muito com perícia, como perita. Quem quiser, quem tiver interesse, pode te procurar pelo Instagram, professora? Qual que é o... Pode. Instagram, WhatsApp. Eu tô ali, tô na área sempre. E qual seria o teu Instagram? O Instagram é Viviane Ubriste, _ odonto legal. Odonto legal. Quem quiser também pode me procurar ou o professor Weber, a gente passa o contato da professora com o maior prazer. Profa, muito obrigada. Obrigada do convite, doutor Gustavo e doutor Weber. Obrigado você, né? Sempre um grande prazer estar com vocês, tá? Sim. Muito obrigada. Nós que agradecemos, sempre. Ô, gente, continuando esse ciclo de lives que a gente tem, no dia 6, a terça-feira de fevereiro, a gente vai estar com o professor Jamil, nosso professor lá de Chapecó. Ele vai falar para a gente sobre biomecânicas
em MPOs intra e extraalveolares. Né? O que a gente... Olha só, gente, olha lá que chique, hein? O que pode ser feito, o que a gente consegue, o que a gente não consegue, como deve ser feito os diversos tratamentos com MPO. E essa live de hoje vai estar no nosso canal no YouTube, que é Orto na Real. A gente vai colocar lá, quem não conseguiu ver ou quer encaminhar para algum amigo. E tem muita dica de orto muito bacana, entre lá no canal. Deixa o like. Olha lá, gente. Entra, vai lá no YouTube, acompanha lá, segue lá, eu já vou seguir. Eba, né, Juliana? Eba! É um canal feito com carinho, sem vínculo, né? Que a gente vai postando coisa do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, a dificuldade de mecânica. Então a gente faz isso com o intuito de... Eu sou um apaixonado, eu nasci para ser dentista, não me vejo outra coisa. Então a gente faz isso para valorizar a nossa odontologia, valorizar o profissional e tirar esse estigma de odontologia tá saturada, de odontologia tá isso. Odontologia é uma profissão maravilhosa, uma profissão brilhante. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Somos apaixonados pela odontologia. E eu e o Weber... Olha só, doutor Juan, amigo. Graças, muitas graças. Gente, desculpa, professor, pode falar. Perdão. Não, imagina, estava cumprimentando o doutor Juan lá do Paraguai. Doutor Juan. Gente, eu e o Weber estamos em Sorocaba, na BO, estamos em Chapecó, pela IPEL. Nossa. Estamos agora em Piracicaba, pela... Certinho daqui, hein? Vamos marcar um café, né? Vamos tomar um café. Opa! Né? Entramos lá, vamos iniciar a especialização em março. Em Ribeirão Preto, pela Adobe. E eu estou em São Paulo, pela Inepo. Qualquer dúvida, pode procurar a gente, sendo aluno ou não, né? Pelo Instagram, pelo WhatsApp. E Weber, passa teu Instagram aí, meu amigo. Weber Nogueira 01, né? E aí é um prazer a gente discutir essa profissão. Fazer valer. Gente, muito obrigado. Opa. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Muito obrigada a presença aí de todos. Adorei. Muito obrigada novamente, doutor Gustavo, doutor Weber. E espero que tenha sido proveitoso, que eu tenha conseguido esclarecer alguma dúvida aí de vocês, tá bom? Muito foi maravilhoso, um grande beijo para todos. Bom descanso. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Beijão. Tchau.